E se eu te dizer que o segredo da sua felicidade tem total conexão com um homem que morou em um barril há mais de 2000 anos atrás? Parece estranho, né? Mas então deixa eu te contar quem foi Diógenes e como o estilo de vida exótico dele pode transformar a sua vida. Diógenes de Sinope, também conhecido como Diógenes o Cínico, nasceu em Corinto, na antiga Grécia. Pouco se sabe sobre a juventude de Diógenes. No entanto, é fato que Diógenes foi exilado de sua cidade natal, e que após isso tenha se mudado para Atenas, onde teria sido discípulo de Antítênese, pupilo de Sócrates. Inclusive, Diógenes é considerado por muitos o Sócrates que enlouqueceu. E nisso, você deve estar se perguntando: tá, mas o que esse cara tem a ver com minha felicidade? Diógenes acreditava na miséria pura. Ele sempre viveu de forma simples e natural, tendo levado sua virtude como forma de vida. Para ele, a virtude vinha da autossuficiência e desapego. Inclusive, em certo momento de sua vida, dizem que seu único pertence era uma tigela e seu barril onde dormia. Um certo dia, Diógenes viu uma criança desabrigada bebendo água de um poço ou lago, formando um pote com suas mãos. Tendo visto isso, Diógenes então arremessou seu pote e disse: Que tolo eu sou, de carregar um item tão supérfluo. Não se sabe ao certo quando, mas em algum momento de sua vida em Atenas, Diógenes, enquanto andava pelas ruas, foi raptado por piratas e logo após ser comprado como um escravo por um homem culto chamado Xeniades. Xeniades não foi bobo, e logo viu que seu escravo não era qualquer homem, e que por trás de um homem tão largado, e visto só como mais um mendigo, era na verdade um homem com formação e conhecimento acima de muitos homens. Então logo ele decidiu colocar Diógenes como tutor de seus filhos. E assim foi a vida de Diógenes por certo tempo. Não se sabe por quanto tempo ele foi escravo, porém é certo que ele ficou nessa vida até o dia da morte de seu mestre. E provavelmente, caso você já o conhecia, foi o encontro de Diógenes, o homem que morava no barril e não tinha nada, e Alexandre o Grande, o homem que possuía tudo. Diógenes, bem ou mal, acabou criando uma reputação para si, sendo conhecido pela sua filosofia exótica e com pensamentos mais exóticos ainda, até chegar aos ouvidos de Alexandre. Por sinal, ficou intrigado pela sua notoriedade e principalmente pelos seus comportamentos. Alexandre, certo dia, decide visitar Diógenes. Alexandre o cumprimentou e, em pouco tempo de conversa, perguntou a Diógenes: Se eu pudesse fazer qualquer coisa para você, o que você gostaria que eu fizesse? E ele apenas respondeu: Que você saia da frente do sol. E Alexandre, desacreditado com a resposta, apenas respondeu aos seus soldados que, nesse mundo, se eu não fosse Alexandre o Grande, eu seria Diógenes. Alexandre, o homem que possuía tudo, se impressionou e admirou os pensamentos e forma de pensar de Diógenes. Isso nos ajuda a lembrar que mesmo o homem que possuía tudo não era mais feliz que o homem que não possuía nada. E se isso serve de alguma coisa, não são os bens materiais que vão lhe fazer feliz, mas sim a forma como você vê a vida e suas necessidades. A riqueza de nada te faz melhor. E a busca dela nada mais é do que uma coceira, mas daquelas que você nunca vai conseguir alcançar. Você sempre sonha em como seria a sensação se você conseguisse alcançá-la. Até que um dia que você vai e consegue alcançá-la. No primeiro momento você sente prazer e o alívio. Mas a sensação passa rápido, e você no final continua o mesmo. Alexandre possuía tudo, Diógenes não tinha nada. Mas no final, somente um era realmente livre. O que Schopenhauer dizia na sua famosa frase, que essa sensação nada mais é do que a ânsia de ter e o tédio de possuir. E dessa forma que Diógenes foi considerado o pai do cinismo. Porém a palavra não possui o mesmo significado que possui hoje. Cínico vinha da palavra kínicos, que significava como um cão. Porém, para Diógenes, ele adaptou esse nome para si. Não se sabe se foi por gostar da comparação ou por querer provocar aqueles que o zombavam. Na minha opinião, Diógenes gostava do apelido, pois ele via nos cães a virtude. Pois um cão não se preocupa com o passado ou com o futuro, com o metafísico ou com a sociedade. Ele apenas age com a sua natureza. Por isso, Diógenes era visto nas ruas agindo como um animal, sendo diversas vezes visto defecando nas ruas e urinando em quem o insultava. E por isso e por muitos, Diógenes é considerado Sócrates que enlouqueceu. Não só os dois somente pregavam suas filosofias, mas como as viviam em suas peles, cada um de sua forma, mesmo que bem diferentes. Além disso, coincidência ou não se existem escrituras dos dois filósofos, apenas relatos e histórias de terceiros. Diógenes, sempre diferente dos colegas filósofos, não acreditava nem reconhecia ideias metafísicas. Pelo contrário, ele detestava qualquer forma sistemática de se ver as coisas do mundo. Elas não são nada mais do que perda de tempo e distrações do momento. Bastava uma vida de simplicidade e virtude, assim negando quaisquer convenções da sociedade. Buscando assim felicidade na autossuficiência e na liberdade. Vivendo de acordo com a natureza e desprezando qualquer forma de riqueza e honra. Ele não corria atrás da felicidade. Ele sabia que, diferente de uma conquista, ela não se vem do resultado de alguma ação, e sim por meio de virtude e plenitude. Não vai ser a sua conquista que vai te fazer feliz. Não vai ser depois de você comprar seu primeiro carro, sua primeira casa ou qualquer outro objetivo que você tem na sua vida. Não vai ser somente após ele que você vai ser feliz. No final, você vai conquistá-lo e no final vai continuar o mesmo. E isso pode soar como aquela famosa forma de pensar. Não é o objetivo que nos faz feliz, e sim a jornada e os amigos que fazemos no caminho. Pode parecer bobo, mas tem mais verdade do que damos mérito. Talvez não seja morando num barril, nem mesmo abdicando de tudo que você vai realmente ser feliz. Porém, você tem que reconhecer comigo e concordar que existe muito a ser aprendido com um homem tão louco e radical às suas convicções como Diógenes. Essa pode não ser a resposta que eu prometi no começo do vídeo. Mas agora você entende que aquela busca, que talvez você tivesse enquanto eu estava falando que eu possuía a resposta da felicidade, na verdade, não está no meio do vídeo. E eu não vou te entregar em nenhuma parte do vídeo, porque, bem, ela não tem resposta. Não existe fórmula, não existe objetivo ou conquista. Não existe nada que você possa fazer para ser feliz.
Não existe nada que você possa fazer pra ser feliz se não aceitar a vida do jeito que ela é e parar de ser tão duro com você. Às vezes, o que está faltando pra sua felicidade não é o dinheiro, nem as realizações que você almeja. Às vezes, ela está muito mais próxima do que você imagina, mas você continua ofuscando ela a cada dia, olhando apenas para a luz do sol, pois ela é muito mais forte, enquanto a lanterna que está na sua frente faria o mesmo trabalho. Não vai ser quando você chegar ao poder do sol que você vai enxergar, e não vai ser no momento que tudo der certo na sua vida que você vai ser feliz. Um vídeo que eu recomendo fortemente que você veja, e que recentemente eu produzi, e que por sinal deu um trabalhão pra fazer, é sobre stoicismo. Vou estar deixando o card aparecendo. Como do mesmo jeito, a felicidade não depende de nada nem ninguém senão você. Inclusive a tristeza tem o mesmo problema. Você nunca vai controlar por completo seu progresso. Então não dependa dele pra ser feliz. Já tô ficando careca de citar ele. Mas ele não para de ficar certo nessa questão. E ele é um dos filósofos que realmente ajudam nesse assunto. E muito igual ao pensamento de Diógenes, sendo que uma vez disse: o maior impedimento para viver é a expectativa, a qual tende para o amanhã e faz perder o momento presente. Cada dia que se vai, não nos pertence mais. E perder o momento, eu consigo garantir que Diógenes não perdia. A minha história favorita sobre Platão, com certeza foi quando durante uma aula que ele apresentava, discutindo a ideia metafísica das formas, Platão disse que todas as coisas têm uma essência pura. Cada coisa tem uma forma que define sua verdadeira essência. Diógenes, que detestava as ideias metafísicas, desafiou Platão e apontou para um copo na mesa. E esse copo? Ele disse. Existe algum copo eternamente perfeito em algum lugar? E Platão respondeu: sim. De fato, um copo pode ter várias formas. Mas existe uma forma perfeita que mora na sua cabeça. E depois, ele insultou Diógenes, pela sua forma burra de ver suas ideias complexas. Diógenes respondeu: e o vazio dentro do copo? Existe alguma forma perfeita do vazio que existe também? Platão parou para pensar um momento, mas antes dele responder, Diógenes apontou para a cabeça dele e disse: eu acho que você vai encontrar aqui, onde vazio se encontra. No final, você não vai precisar viver igual Diógenes. Não precisa viver se abdicando de tudo, nem de urinar em quem você discorda. Mas talvez, lá no fundo, eu espero que você tire uma coisa boa disso tudo. Não dependa de nada para ser feliz. Viva sua vida de forma justa e satisfatória. No final, larga o seu ego, a sua vontade de ser melhor do que o próximo. Não por completo, mas também não faça disso o principal motor de sua vida. Diógenes viveu sua vida inteira seguindo a sua filosofia. No final, morreu por ela. Como tudo na vida de Diógenes, não sabemos ao certo como ele morreu. Alguns dizem que ele foi de arrasta prendendo o próprio fôlego, ou que ele tenha pegado uma infecção alimentar depois de tentar comer um polvo cru, tentando provar a inutilidade da culinária. E por fim, também acredito que ele possa ter morrido após tentar dividir comida com um cachorro e sendo mordido no processo, pegando assim uma infecção. Mas o que é certo é, como foi dito mais cedo, Diógenes pouco se importava com sepultamentos, e em seu tempo de vida, pediu que fosse jogado no lado fora da cidade, para devolver à natureza tudo que havia consumido e, dessa forma, retribuir o que lhe foi emprestado, ou que fosse jogado aos cães. Porém, rezam as histórias, não executaram tal desejo, provavelmente não aceitando tal parte de sua filosofia, sendo enterrado ao lado de fora dos muros, onde passou seus últimos dias de vida. E bem, se você chegou até o final do vídeo, considere dar um like. Se gostou muito, se inscreve no canal. E para fortalecer mais ainda, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vamos fazer esse canal criar fome e se tornar algo maior. No mais, até a próxima. E não se esqueça, lembre-se da morte.